Falando especificamente sobre Jesus, o que a Bíblia tem a nos contar a respeito da sua natureza e caráter? Qual que é a natureza e o caráter de Jesus? A natureza e o caráter de Jesus é, antes de mais nada, um mistério que nem a fé conseguiu explicar. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifesto em carne. Foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória, acima. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então vocês percebem que Paulo chama isso de mistério da fé. Um mistério que a fé não conseguiu desvendar. Por isso que a gente não pode entrar naquela espiral interminável de uma retórica infindável dos ateus para que a gente explique racionalmente tudo. A Bíblia, ela tem partes racionais que dá para a gente entender e explicar, mas existem também no corpus do texto, especialmente neotestamentário, um mistério que pede para nós apenas a fé. É no livro de Hebreus que nós lemos que sem fé é impossível agradar-lhe. Esse lhe é o pronome oblíquo que está retomando o substantivo Deus. Tanto que algumas traduções vai dizer impossível agradar a Deus. Agora, observem que Paulo chama Jesus de Deus manifesto em carne, conforme nós lemos em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Quando nós chegamos em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, a seguir diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então Jesus aqui é o Filho de Deus, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então aqui está chamando Jesus de Criador. Ele fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então veja que o escritor aos Hebreus chama Jesus de Criador, por quem também fez o mundo, e reitera o que o Evangelho Marcano já vinha falando, e também o Evangelho, o livro de Atos Lucano, que Jesus assentou-se à destra de Deus. Se nós pegarmos e aplicarmos aqui uma hermenêutica, que é uma regra de interpretação, que um texto busca outros textos, fazendo intertextos, nós teremos esse assentar à destra de Deus nas alturas, em conformidade com João capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, no princípio, ele já estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, versículo 2. Aí diz que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nós temos aqui uma convergência, pessoal, onde a Bíblia está sempre reiteradamente afirmando que Jesus criou tudo, que Jesus é Deus e que é Criador. Quando a gente vê os outros versículos posteriores, especialmente o versículo 10 de João no capítulo 1, diz o quê? Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, Jesus é o Criador do mundo. E esse mundo aqui está se referindo agora também à humanidade. O mundo não o conheceu. Quem? O ser humano não conheceu. Paulo confirma isso várias vezes, principalmente em Colossenses 1, 15 e 16, que sendo a expressa imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e por aí vai. Então nós temos sempre a Bíblia reiteradamente dizendo que Jesus é Deus, com todas as prerrogativas do Pai e do Espírito Santo. Se você curtiu, gostou, comente, compartilha e aprenda conosco sobre a Santíssima Trindade.